Bom, pessoal, já são 7h03. Vamos dar início aqui à nossa aula. Boa noite a todos. Hoje, conforme o previsto, a gente encerra o curso e a ideia é que hoje a gente entre em mais detalhes em relação aos processos da garantia da receita, o como está certo. A gente falou um pouco na semana passada sobre a garantia da receita, né, como ela surgiu, qual que é o objetivo dela. Hoje, a garantia da receita como um todo, até abrindo aqui com vocês, ela olha para questões relacionadas aos ganhos financeiros da instituição, a receita da instituição, e dentro de algumas frentes tem ao processo de auditoria, né, que é o como está certo. Nada mais é do que garantir que a conta do paciente esteja adequada de acordo com o procedimento que foi realizado, para que de fato seja cobrado aquilo que foi utilizado. Então, a expectativa é que hoje a gente passe por três principais pontos. A gente fale sobre o conta certa. Na sequência, a gente fala de uma forma geral da área da garantia da receita, a estrutura, o que faz, como que lida com as situações. E depois os próximos passos, muito envolvendo tecnologias, né? Hoje a gente bem sabe que a evolução não só na área da saúde, mas em qualquer outra área, existe a implementação de novas tecnologias e em função disso a gente traz um aumento dos custos em consequência, mas a gente tem uma melhor eficiência. Então, falando aqui um pouquinho sobre a redução das perdas financeiras, lá em 2014 foi feito um estudo de perdas financeiras dentro da instituição, onde nesse estudo, e é o que a gente acompanha nesse gráfico, existem duas principais colunas. Do lado esquerdo a gente vê a receita potencial da instituição, que é aquilo que a gente espera receber ao longo das projeções que são feitas no ano, e a gente tem a receita que é de fato recebida, né? Então a gente projeta uma coisa e recebe outra. Então por que que a gente projeta e recebe algo inferior àquilo que a gente projetou? Nesse meio a gente tem as perdas, né, as perdas financeiras. E aí dentro desse estudo lá em 2014 que foi feito, foi identificado que essa perda financeira ela é estimada em 3,2% da receita completa ou total da instituição. Mas aí vocês podem perguntar, putz, mas 3,2% é muito pouco, né? Mas quando a gente leva em consideração que uma única área, como o centro cirúrgico, por exemplo, ela gera uma receita de quase 1 bilhão por ano, quando a gente engloba todas as demais áreas, 3,2% é bem representativo. E aí, pensando a nível instituição, todo centavo ele passa a valer, né? Então, onde a gente puder tampar buracos para aumentar essa receita ou incrementar novos processos para incrementar ou para melhorar essa receita, melhor. Então, aqui nessa receita potencial, entre a receita potencial, na verdade, e a receita que é de fato recebida, a gente tem essas lacunas, né? A primeira delas são os desperdícios, e aqui nos desperdícios a gente vê contaminações, por exemplo, né, de seringa, diluição, outros materiais que são dispensados e por algum motivo ele tem essa contaminação e leva ao descarte. Isso de qualquer forma vai ser um desperdício, porque não vai estar direcionado para a conta do paciente, e sim da instituição. Um outro desperdício que é interessante comentar aqui com vocês é as próprias projeções que são feitas em relação à compra de materiais e medicamentos. Assim como no mercado são feitos cálculos em relação àquilo que de fato é utilizado e suas quantidades. Muitas pessoas acham que eu tenho que comprar tudo e em muita quantidade, mas isso é uma visão errônea, porque se eu compro tudo e em muita quantidade, eu posso ter o vencimento desses produtos, posso ter a não venda, o não giro desses produtos. Então, assim como no mercado, existe uma estratégia em relação a essas compras que não me levem a esse desperdício. O segundo ponto é a perda de estoque, que está muito vinculado a essa projeção e essa estratégia de compra, né? Então, tenho que ter uma compra bem azeitada em relação àquilo que de fato tem um giro, para que não me leve a um vencimento desse medicamento. Se eu tiver o vencimento desse medicamento, tenho que descartar. Os descontos indevidos, então, ausência ou descontos fora do permitido. Esse daqui é um ponto muito importante, muitas vezes não visto, porque dentro de um procedimento realizado, dentro de qualquer serviço que é prestado,
é necessário que exista essa política de desconto, porque senão qualquer pessoa ela pode dar desconto. Eu, como analista, posso dar 5, 10, 20, 30, 50% de desconto, enquanto na verdade precisa passar por um escalonamento ou um nível de desconto de acordo com o percentual que vai dar de desconto para essa conta. Analista 5%, o coordenador 10%, diretor 50%. Então precisa ter uma política de desconto para que seja de fato dado aquilo que respeite a saúde financeira do hospital. O quarto ponto é a própria conta do paciente. Então foi percebido que a conta do paciente ela tem muita oportunidade em relação àquilo que de fato foi utilizado versus aquilo que foi cobrado. Muitas das vezes dentro dos procedimentos, por eles serem muito dinâmicos, né, muito é, intensos, digamos assim, muitas das vezes esses materiais, medicamentos, eles não são cobrados, e se eles não forem cobrados, o paciente ele não vai pagar isso, então é importante que essa conta esteja adequada e que eu lance as coisas que de fato foram utilizadas a partir de uma evidenciação feita da forma correta. Um quinto ponto são as glosas em inadimplências. A gente viu na semana passada que no ciclo da receita, né, que mesmo que eu respeite todos os processos do ciclo da receita, faça tudo bonitinho, isso não me garante que eu vá receber esse dinheiro. A operadora ela pode glosar um item, uma conta, e eu não receber esse valor, simplesmente porque ela não concordou, por exemplo, com um item que foi utilizado. Ela entende que poderia ser um outro item que tem o mesmo objetivo, uma glosa administrativa por falta de documentação, enfim. Então, isso não garante que eu receba o dinheiro dessa conta. E as inadimplências. Então, eu passei também por todo o processo, tudo bonitinho, toda a documentação feita, mandei essa conta para o paciente, só que ele pode não me pagar. E aí entra em várias outras vertentes, né? Ele não paga porque simplesmente ele não pagou a conta, ou essa conta que é convênio, ela abre em convênio mais particular, porque um item dessa conta não é coberto pelo convênio, e aí ela vai para particular, e esse item que foi para particular, esse paciente pode não pagar, ele vai entrar em uma disputa com a operadora para ver se eles cobrem, se não cobrem, e aí essa conta fica, esse valor desse item fica inadimplente. E por fim, a gente tem o custo capital. Então, o custo capital nada mais é do que quanto antes eu receber esse dinheiro, mais dinheiro eu tenho. Porque quanto antes eu receber, mais rápido eu invisto. É como se a gente aplicasse esse dinheiro num CDB, por exemplo. A gente aplica, recebe rápido esse dinheiro, aplica e esse dinheiro vai rendendo. Ou os investimentos, os demais investimentos que são feitos. Quanto mais tarde eu recebo, menor o meu ganho. Então, aqui a gente tem um ganho em relação ao custo capital também. E falando em específico sobre o conta certa, foi percebido que durante essa análise que foi feita lá atrás, em 2014, que o conta certa ele representa 60% do total dessa perda. Então, de exemplo, 100 mil reais, 60 mil reais é a perda estimada para o conta certa. Então, é um valor bem expressivo. No início, ele foi tocado como um projeto, mas dado a importância em relação à perda financeira que é estimada para o conta certa, né, eu corrigir a conta desse paciente, ele acaba se tornando uma operação. E aí, relembrando o ciclo da receita, a gente falou que dentro da instituição são diversos processos, né? Tem infinidade de situações onde eu tenho pontos de decisão. Dentro desses processos, em cada uma das etapas, a gente identifica gargalos. A partir desses gargalos, a gente pode propor soluções de problemas. Aqui, relembrando o ciclo da receita, a gente vai desde um agendamento, onde a gente realiza todo o planejamento em relação ao procedimento que vai ser realizado, coleta de dados, o pré-cadastro e internação exclusivamente para cirurgias eletivas. Então, a gente tem em cirurgias eletivas um tempo maior para esse planejamento, as informações elas são trocadas com os médicos, os itens, materiais, o PME necessários são, nesse momento, verificados. Então, existe um planejamento em relação a essas informações. O próprio procedimento assistencial, então aí é onde de fato esse procedimento ele vai acontecer, inicia-se o processo assistencial, o registro das informações relacionadas a esse processo, as cobranças nesse momento elas passam a ser feitas,
As cobranças que não são feitas são corrigidas na etapa seguinte, no processo de auditoria. Esse auditor ele recebe essa conta, ele faz a avaliação dessa conta com base nas informações de prontuário, verifica aquilo que precisa ser incluído, aquilo que precisa ser excluído e deixa essa conta o mais redonda possível. Na sequência, não necessariamente uma etapa após a outra, mas o controle de senhas a gente viu que é importante, porque sem eu ter a aprovação ou a validação junto à operadora em relação à cobertura desse procedimento, eu posso ter um risco financeiro, porque esse paciente pode passar por esse procedimento sem antes eu ter autorizado ele junto à operadora, e a operadora pode decidir em não pagar. O próprio faturamento da conta, então eu consolido todas essas informações que foram captadas, tenho a conta fechada desse paciente, então vou lá e faturo essa conta. Consequência disso que a gente viu, por exemplo, uma falta de cadastro ou um cadastro divergente de OPME, isso consequentemente trava essa conta. Então tem que voltar nos processos anteriores e resolver esses problemas para aí sim conseguir liberar essa conta. E aqui no faturamento tem uma questão importante com relação aos prazos das operadoras, né? Então, quando a gente fala em uma conta que vem de convênio, as operadoras elas têm prazo. Tem operadoras que trabalham com 90 dias para o faturamento dessa conta, tem operadoras que trabalham com 120 dias com o faturamento dessa conta. E se eventualmente existir essa extrapolação, existe um risco financeiro no não pagamento dessa conta por parte da operadora. Obviamente que lá na frente esse valor for muito grande, existem planos, negociações para que essas extrapolações elas sejam pagas. E por fim, contas a receber e glosas é o processo de inadimplência. Então, essa conta ela é enviada para o paciente, existe uma equipe dedicada a cobrar, realizar essas cobranças desses pacientes que não pagaram no vencimento. Tá? Então, aqui em alto nível, a gente fala sobre o fluxo de auditoria nas contas médicas hospitalares. Aqui a gente depois entra mais em detalhe em relação tanto à equipe quanto às camadas da auditoria, né? Hoje existe mais de uma dentro do Einstein, não é só uma equipe de auditoria, são várias equipes de auditoria. Então, basicamente, a gente tem a prescrição médica, para a realização de qualquer tipo de procedimento. Procedimento sem a realização dessa prescrição gera um risco, porque eu não vou ter uma evidenciação daquilo que precisa ser feito. Utilização do paciente, né? Então ele prescreve, ele utiliza no paciente, é anotado em prontuário, né? Deu e checado. Então as informações elas têm que ser preenchidas e evidenciadas. Não checar ou não anotar gera um risco. E de novo, devido à demanda, a dinâmica que é na assistência, pode ser que essas coisas elas não sejam anotadas ou checadas e, em consequência disso, o auditor ele precisa ter que fazer esse reajuste. Então, esse item ele é cobrado no sistema, não cobrar ou cobrar errado. Auditoria de contas, então aqui a auditoria entra e analisa essa conta para fazer os ajustes necessários. A exclusão com perda ou não inclusão com oportunidade, que me gera essa perda, e o faturamento da conta. Mais para frente a gente vai ver os tipos de ajuste, mas hoje a gente tem algumas vertentes em relação aos ajustes nas contas dos pacientes. Algumas a gente tem uma perda evitada, outras a gente tem uma perda concedida porque eu não tive, por exemplo, uma evidenciação da forma correta, apesar de eu ter usado aquele item. Lá em 2014, quando essa equipe dedicada a fazer a auditoria dessas contas, eles fizeram 1.200.000 ajustes, é um valor bem expressivo, e o custo anual dessa equipe foi de 3 milhões. Parece que é um custo alto, né? Mas quando a gente para analisar o dado a fundo, é irrisório o custo operacional que tem, porque o ganho que é trazido é muito grande. E aqui eu até arrisco dizer que não é um ganho, mas sim uma perda evitada. É aquilo que eu tenho que cobrar, mas eu não cobrei por alguma falha processual, e aí eu tive o retrabalho pela equipe de auditoria para que seja consolidada essa cobrança. Um outro ponto importante, pessoal, com relação à auditoria, é que a auditoria eu vejo ela muito como dois principais pontos. Uma para corrigir aquilo que está errado e outra para evidenciar que o problema existe. Porque não é esperado que esse problema ele seja crônico, tá? Então, se eu estou ajustando muito a conta do paciente, incluindo muito um curativo Meplex,
significa que existe algum problema em relação ao processo de cobrança. Então, se existe um problema no processo de cobrança do Meplex, eu tenho que entender o porquê. Então, é uma evidenciação que está incorreta, é uma bipagem que não está funcionando, para que eu consiga atuar na causa raiz e ele deixe de ser um problema. Então, a auditoria ela serve tanto para ajustar essa conta, mas também para evidenciar esse problema. Até aqui tudo bem, pessoal? Fiquem à vontade se quiserem trazer alguma consideração, se tiverem alguma dúvida. Então, vou seguir aqui. Aqui são os tipos de ajuste da auditoria de conta. Então, a gente tem três principais tipos de ajustes. O primeiro deles são as exclusões. Para as exclusões, existem dois tipos. Tem a exclusão devida, que é uma cobrança em excesso. Então, eu cobrei três e utilizei dois. Então, esse auditor ele precisa excluir um. Aqui ele não me leva a uma perda financeira, porque eu cobrei a mais, sendo que esse paciente utilizou menos. E tem a exclusão indevida. A exclusão indevida é quando eu tenho uma perda financeira. Muitas das vezes é por conta de uma falta de evidenciação adequada para aquele item. Exemplo que está sendo trazido aqui é a troca de curativo sem evidência. Então, pode ser que eu usei o curativo, não evidenciei no prontuário, não tenho como realizar a cobrança. Se eu manter esse item na conta do paciente, lá na frente a operadora ela vai excluir porque não tem evidência de utilização. Outra situação que acontece bastante é que às vezes até tem evidência de utilização desse item, mas a evidência, a forma como está escrita, não está adequada àquilo que a operadora vai aceitar. E daí é importante que tenha tanto esse contato da auditoria com assistência para orientação dos problemas existentes, quanto da auditoria com as equipes comerciais para entender as regras de negócio das operadoras. Existem muitas e cada operadora trabalha de uma forma. Tá? Um segundo tipo de ajuste são as inclusões. Então, aqui é uma perda evitada. Eu cobrei, tenho evidência, desculpa, eu dispensei, tem evidência, mas eu não cobrei, e aí o auditor vai lá e cobra na conta do paciente. E por fim tem as reversões. As reversões aqui ela não tem perda financeira, não tem nenhum tipo de dedução, mas a reversão é simplesmente uma troca de fonte pagadora. Então, se no momento eu era particular, na outra eu sou convênio, ou vice-versa, ou as contas que são divididas no particom, né? Metade particular e metade convênio. Aqui são duas tabelinhas exemplificando as exclusões, tá? Então aqui a gente tem a exclusão devida, eu tenho um uso, duas cobranças, uma evidência. Então eu excluí um item porque eu só tenho um uso e eu tive duas cobranças, uma em excesso. E a indevida, um uso, uma cobrança, zero evidência. Então essas zero evidências aqui vai me levar à perda financeira, porque eu não consigo manter esse item cobrado em conta. Aqui é um exemplo do relatório de inclui-exclui que a gente usa no dia a dia. Os auditores, eles têm uma ferramenta onde é dedicado diariamente a essas contas que são de procedimentos realizados nos dias anteriores. Essa ferramenta, ela traz aquilo que é, de fato, bom para ser auditado. Por exemplo, não faz sentido eu auditar uma agulha que tem um custo muito baixo, faz muito mais sentido eu auditar itens de alto custo. Então, essa ferramenta ela faz essa distribuição de acordo com as definições ou as parametrizações que são definidas. Então, o auditor ele prioriza itens. Obviamente, pode ser que tenha um item que custe R$ 10, R$ 50, mas eu tenho grandes volumes. Então, esses detalhes eles são parametrizados dentro dessa ferramenta. E aí, a partir dessa auditoria realizada por esse auditor, são gerados esses relatórios de inclui e exclui, onde a gente tem informações da data, do período da conta desse paciente, né, a data que ele entrou, a data que ele saiu, a descrição do item, a data que esse item ele foi utilizado, a quantidade ajustada, a quantidade que era antes, a quantidade que era depois, o valor que era antes, o valor que é depois, o tipo de ajuste e a própria informação do paciente, né, que é a passagem dele. Então, eu consigo ter toda a associação relacionada à conta daquele paciente e aquilo que foi movimentado. E aqui embaixo a gente tem as análises importantes, né? Então,
que a gente faz com todos esses dados? Então, além da auditoria, é super importante que a gente tenha uma consolidação desses dados para que a gente construa indicadores e avalie o volume financeiro dessas movimentações. O quanto estou excluindo, o quanto estou incluindo, a quantidade dessas movimentações por item, quais são os itens mais movimentados, quais unidades apresentam mais movimentações, em que fase do processo essas movimentações acontecem, quais são as causas para que essas movimentações ocorram. Então, todas essas informações, elas são importantes para que a gente construa gráficos dentro de um Power BI, dentro de um Excel, e oriente a equipe naquilo que de fato é incidente ou reincidente. Exemplo disso é uma taxa de oxigênio, que frequentemente eu preciso excluir muito da conta dos pacientes, porque eu tenho o ligado, mas esquecem de desligar o oxigênio, e ele fica cobrando 24 horas por dia, todos os dias. Então, lá no fim, quando entra no processo de auditoria, eu preciso excluir milhares de horas de oxigênio. Então, essas informações, elas são importantes, que elas norteiam a equipe, nós, da gestão e a equipe de auditoria, a priorizar aquilo que precisa ser priorizado, aquilo que vai ter o maior impacto, e também mostrar aquilo que a gente precisa ter uma definição de projeto, por exemplo uma dispensação de farmácia, uma cobrança em excesso de uma taxa específica, um item que não está tendo uma integração com o sistema e por isso a evidenciação ela não está sendo gerada. Então essas informações elas são importantes. Lá na frente a gente vai ver alguns gráficos que a gente acompanha diariamente para que norteiem essa equipe. A identificação de lacunas, lá quando o Conta Certa ele foi trazido como um projeto, dentro do estudo foi feita uma análise de perda estimada, né, as exclusões de acordo com as auditorias de conta. Então, a exclusão total durante esse estudo foi identificado, obviamente, que de forma amostral, 130 milhões, exclusão total. E lembra que eu disse que exclusão a gente tem dois caminhos, a gente tem a exclusão sem perda, que eu cobrei em excesso, então eu só tirei da conta do paciente, mas eu também tenho a exclusão com perda, porque eu tive uma falta de evidência ou algum problema relacionado à conta desse paciente. E quando a gente olha nessa análise amostral, obviamente que também foi anualizada, essa exclusão com perda me gera uma perda financeira de quase 40 milhões de reais para a instituição. É um valor bem alto, né? Então, é por isso que existe essa necessidade da gente acompanhar esse processo de auditoria da conta dos pacientes. Vou só ler a pergunta aqui do João no chat, tá, pessoal? A parametrização de utilização poderia ser por IA com auxílio importante? Sim, João. Hoje a gente tem esse auxílio de IA. A gente vai ver no final da apresentação uma IA ou um sistema que foi desenvolvido propriamente para auditoria, que se chama Dr. Marvin. Essa IA ela utiliza diversos padrões em relação ao processo de auditoria. Então, ela consegue, através desses padrões e computando esses registros históricos, auxiliar no processo de auditoria. E qual que é a vantagem disso? Além de eu melhorar a qualidade da minha auditoria, eu aumento a velocidade dela, tudo através de uma inteligência artificial. Tá? Hoje em dia é muito mais avançado, evoluiu bastante esse processo de auditoria aqui na instituição. Bom, aqui fazendo algumas aberturas, a gente tem, como eu comentei, os tipos de ajustes que são feitos nas contas dos pacientes. Dentro dessa análise amostral foram coletados 4.012 ajustes, que representa 95% da amostra necessária. Aí nos tipos de ajustes, a gente tem que 43% são exclusões, 32% inclusões e 25% reversões. Fazendo a abertura das exclusões, a gente tem que 28% são indevidas, ou seja, eu tenho perda financeira, ou eu tenho um potencial de perda financeira, e 72% devidas. Aqui é uma cobrança de excesso, eu não tenho perda financeira. Fazendo uma nova abertura para as indevidas, a gente tem que 22% é o limite da operadora. Então, aqui reforça a importância da comunicação com as equipes comerciais. A operadora definiu o limite diário de curativo
Meplex 5 unidades por dia, eu usei 6, então vou ter que excluir um. Falta de evidência, então a evidência ela não existe ou ela está inadequada e que me leva a 43% dessas exclusões. E a exclusão não justificada. Pode ser um erro de processo, pode ser uma falta de evidenciação, é alguma falha dentro do processo de computação ou de registro da cobrança desse item na conta do paciente. Um detalhe importante é que nas exclusões, assim como foi feito nesse estudo que vocês veem em tela, a gente não tem a definição daquilo que tem perda do que não tem perda. Não tem essa definição. A auditoria não traz esse output para a gente. Normalmente, o que é feito? Aí eu vou trazer um exemplo real para vocês. No ano passado, a gente fez um estudo do sensor monitor BIS, porque existiam grandes chances de estar tendo uma não cobrança do item por questões sistêmicas, o que levam à exclusão desse item da conta do paciente. Então, a gente faz uma análise amostral, estabelece uma amostra de acordo com um grau de confiança, e a gente olha item a item, conta a conta, e entende se eu tive naquela conta ou aquela passagem uma exclusão com perda, ou se eu tive naquela passagem uma exclusão sem perda. Então, para o sensor monitor BIS, a gente identificou que 40% das exclusões elas tinham uma perda financeira e essa perda financeira ela estava atrelada a uma falta de integração de sistema. Então, lá dentro do procedimento, nos sinais vitais da anestesia, esses sinais eles não eram integrados com o sistema para garantir que a evidenciação fosse registrada. A gente identificou que era um problema sistêmico que não levava a essa evidenciação e por isso ele era excluído. Mas para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisou fazer essa análise amostral. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a auditoria de contas, né, o processo de auditoria. Como eu disse, existem diversos processos ou diversas camadas, melhor dizendo, de auditoria. A gente tem a auditoria concorrente, retrospectiva e consenso. A auditoria concorrente é a auditoria que é feita dentro da área da garantia da receita, a área que eu atuo. Essa auditoria, o nome mesmo já diz, ela concorre com a conta do paciente. Então, todo procedimento que foi realizado ontem, esse auditor ele vai estar corrigindo essa conta hoje. Então, esse pessoal, essa galera, ela tem muito mais proximidade com a equipe assistencial para orientação, para discussão, para solicitação de evidenciação. Então, eles têm um contato muito maior com a equipe assistencial e eles são orientados à resolução dessas falhas encontradas. Então, dentro desse processo de auditoria, eles podem identificar algumas falhas processuais e aí, a partir disso, eles vão até a assistência diretamente, conversar com a equipe, ou eles marcam reunião com a coordenação, a liderança, para reportar esse problema que foi identificado e identificação de possíveis soluções. A gente tem aqui no meio a auditoria retrospectiva. A auditoria retrospectiva ainda é uma auditoria interna, realizada pelo Einstein. A diferença é que essa auditoria ela acontece após a alta do paciente ou por parciais, e essas parciais são a cada 7 dias. Imagina que um paciente ele fica aqui muito tempo, né? Ele fica aqui 6 meses, fica anos. Então, eu não vou mostrar essa conta para o paciente no final do tempo que ele ficar aqui. Eu vou emitir parciais para que ele já tenha visibilidade dessas contas e se eventualmente ele entender que ele não consegue absorver o valor dessas contas, e aí ele consegue se planejar para uma possível transferência de um hospital para o outro. Essa auditoria ela faz a correção de todos os itens e taxas cobrados. A auditoria concorrente ela olha aquilo que é parametrizado, conforme eu comentei. A auditoria retrospectiva já olha para tudo e eles estão muito mais próximos da equipe comercial, né? Então eles têm muita visão de regras comerciais. Por isso que eu comentei que é importante ter essa comunicação entre as auditorias assistências, entre auditoria e equipe comercial, para que tenha uma visão 360 do processo de auditoria versus equipe assistencial. E eles têm muito mais pressão, né? Porque eles precisam liberar o quanto antes essas contas para que elas possam ser faturadas. Então, eles são pressionados por prazo. E, por fim, a gente tem a auditoria de consenso, que é uma auditoria externa, é a auditoria por parte das operadoras, e aqui o foco deles principal vai ser a exclusão, né? A operadora ela nunca vai incluir um item em conta. O foco dela sempre vai ser
a exclusão de itens da conta ou a negociação desses itens e taxas. Bom, fazendo a abertura aqui da auditoria concorrente, hoje existem duas equipes dedicadas no centro cirúrgico para a realização dessa auditoria. Tá? Então, a gente se divide por área em relação ao centro cirúrgico pela complexidade e pela quantidade de salas cirúrgicas. São duas equipes dedicadas. Do lado esquerdo, a gente, desculpa, do centro cirúrgico do lado direito, a gente tem duas equipes dedicadas. E do lado esquerdo, a gente tem a equipe da internação. No centro cirúrgico, por conta da complexidade e pela quantidade de salas, são essas duas equipes. De um lado, a gente tem os técnicos dos centros cirúrgicos, que são os técnicos de processo. Eles atuam em loco. Então, basicamente, depois de um procedimento, esse técnico entra em sala e aí existe uma caixa, literalmente uma caixa preta dentro dessa sala, onde em alinhamento foi feito lá atrás, quando o processo iniciou, toda a dispensação, as embalagens, elas vão ser colocadas dentro dessa caixa preta, obviamente aquelas que não forem contaminadas. Então esse técnico ele entra na sala, ele faz uma varredura, né, se não tem nada no chão, se não colocaram na caixa, e aí ele pega essas embalagens, ele senta no computador e fica fazendo a verificação. Ah, essa embalagem aqui está na conta, vê se está na conta do paciente. Se não está, ele faz a cobrança ou solicita essa cobrança. Esses técnicos eles conseguem entrar em média 40 salas, 40% das salas por dia, porque são muitas cirurgias, e eles conseguem auditar cerca de 10 a 7 a 10 cirurgias por dia por técnico, né? O que nos leva a esses 40%. O ganho deles mensal é de 200 mil, hoje está um pouco acima disso, tá? Esse dado é do ano anterior, de alguns anos atrás. Hoje esse dado está em aproximadamente 400 mil por mês. Do outro lado, a gente tem os enfermeiros auditores, diferente dos técnicos, os enfermeiros eles auditam todas as demais contas, incluindo as contas que os técnicos já fizeram essa auditoria, e obviamente as contas que esse técnico já auditou, o enfermeiro ele encontra menos oportunidade. Por auditar todas as contas, esses enfermeiros eles têm um maior volume, então eles conseguem auditar e analisar de 25 a 30 cirurgias por dia. E aí eles têm um ganho médio aí de 1,4 a 2 milhões por mês, atualizando esse dado. Nos técnicos da internação, basicamente a UTI e as SEMES. Então, esses técnicos, eles realizam essa auditoria por meio de um software que eu comentei. Então, eles têm uma ferramenta onde ela já está parametrizada para trazer esses itens mais relevantes. E aí, esses técnicos têm uma quantidade de 30 a 40 contas auditadas por dia. Então, é um número bem representativo. E eles trazem um ganho de 400 a 600 mil por mês. Aqui embaixo eu trouxe um exemplo dos principais itens ou taxas que são mais movimentados, né? Que a gente está falando dos itens mais incluídos da internação. O oxigênio é disparado o item mais incluído, então é uma perda que eu evitei em relação à cobrança do oxigênio. Aqui é legal destacar as iniciativas, né? Então são situações reais que trazem ganhos muito relevantes. O oxigênio, por ser um ofensor muito reincidente e aparecer com bastante volume em real, foi feito um projeto para que fosse instalado um dispositivo na saída do oxigênio acima do leito do paciente, que esse dispositivo, ele por si só, ele já faz a evidenciação, ele já faz a cobrança. Então, assim que inicia a cobrança, o dispositivo, ele reporta, e esse dispositivo, a partir de um gatilho, ele mesmo faz um desligamento. O que eu ganho com isso? Eu ganho menos retrabalho, então a auditoria ela precisa auditar menos essa conta. Eu tenho um potencial de aumento de receita, porque a auditoria ela não garante que tudo aquilo vai ser cobrado. Pode ser que exista alguma falha ou alguma coisa que não foi incluído. Então, esse dispositivo ele pode ter um potencial de aumento de receita. E eu melhoro os processos, né? Então, eu tenho as informações já evidenciadas e automáticas. Aqui é um exemplo, pessoal, da auditoria concorrente na internação. Então, basicamente, eles recebem essas contas, existe um processo para que eles iniciem essa análise e essa auditoria de conta.
Como é uma coisa feita no dia a dia, é muito prático, né? Então você consegue olhar o procedimento, você consegue bater o olho e já saber aquilo que precisa ser ajustado na conta do paciente. Então, basicamente, eles abrem esse prontuário eletrônico, eles consultam as notas da enfermagem, eles avaliam as prescrições e eles têm alguns campos dinâmicos para fazer as manipulações dentro do sistema. Então, eles conseguem, através dessa prática, fazer essas correções conforme as informações que são disponibilizadas para eles. Assim também como os profissionais do centro cirúrgico. Então, eles avaliam a prescrição cirúrgica. Obviamente que essa prescrição cirúrgica ela tem que estar numa qualidade, nem todo profissional ele preenche essa informação ou ele traz essa descrição cirúrgica com uma qualidade boa. Então, vai variar muito de profissional para profissional, mas esse técnico e esse enfermeiro eles conseguem bater o olho nessa descrição cirúrgica, olhar palavras-chave, né? Então ele olha algumas informações chave aqui e aí a partir disso ele já sabe aquilo que ele precisa encontrar na conta desse paciente. Então precisa encontrar isso, isso daqui não pode ser cobrado, enfim, ele já tem toda uma estratégia de acordo com a prática do dia a dia, né? Isso acaba se tornando muito rotineiro. Falando dos indicadores, como eu disse, esses indicadores eles são super importantes para nortear a equipe. Então, não só o processo de auditoria para correção dessas contas, mas também os dados que são gerados por eles. A gente tem um dado, uma base de dado bruta, a gente transforma essa base de dado bruta e transforma ela em uma base tratada. A partir dessa da base tratada, essa manipulação de dados que a gente faz, a gente gera esses indicadores. Hoje, o principal indicador que é analisado pela área é o indicador que é o valor da exclusão sobre a quantidade de paciente dia. Então, no mês, por exemplo, eu tive R$ 1 milhão em exclusão e eu tive 10 mil pacientes. Esse é o indicador. Ele vai me falar qual é o valor que eu excluo da conta por paciente. R$ 400 de exclusão em cada conta que eu adito desse paciente. Quanto maior esse valor, esse ticket médio, pior é a minha cobrança. Quanto menor esse valor, melhor é a minha cobrança. A gente também acompanha outros indicadores, como quantidade de ajustes por paciente dia, valor ajuste por quantidade de ajuste mês, e valor do ajuste por mês, que é a abertura desse indicador de cima. Então, todos esses dados, eles nos ajudam a entender se a auditoria de contas ela traz um resultado em relação à correção dessas contas, mas também do lado assistencial, se existe essa persistência em relação à, à computação correta dessas informações no sistema. Então, ele serve para a gente como um balizador. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, estamos sim. Sim. Sim, beleza. Apareceu uma mensagem aqui de erro, mas tudo certo. Bom, e aí a partir desses dados a gente consegue definir alguns projetos, né? Então, esses projetos eles são acompanhados geralmente por uma equipe de melhoria contínua. Nem toda instituição, nem toda empresa tem, mas é importante que tenha uma equipe de projetos destinadas a uma orientação, uma pessoa como consultor para orientar nesses projetos, mas o que eu quero dizer com isso, né? Que a partir desses dados a gente identifica problemas e aí a partir desses problemas a gente pode iniciar algum projeto de melhoria. E aí, esse projeto de melhoria ele é dividido por agrupamentos, né? Então tem um projeto do grupo de enfermagem, tem um projeto do grupo de gasoterapia, materiais centro cirúrgico, fisioterapia. E aí cada um desses temas, desses agrupamentos, já tem as causas que são definidas, né? Os problemas que são identificados. E aí, a partir dessas causas ou desses problemas que são identificados, eu tenho a ação. Então, no oxigênio, como eu trouxe, por exemplo, qual que foi a ação? A instalação de um dispositivo na saída do oxigênio que trouxesse de forma automática a cobrança dessa taxa. E, em consequência disso, a própria evidenciação. Assim, evitando uma atuação humana, que já é automático. Aqui é uma coisa que, de fato, foi feita e, de fato, trouxe um resultado bom. É necessário que tenha um responsável, porque se eu não tiver responsável, isso nunca vai ser executado. Ou se eu tiver muitos responsáveis, ninguém é responsável por nada, então tem que ter um direcionamento para a ação, seja para mim, eu tenho que executar essa ação, ou seja para outra pessoa de outra área para executar essa ação. Eu tenho que ter um acompanhamento de status para essas ações.
iniciado, não iniciado, em andamento, bloqueado, enfim, tem que ter um status para essa ação e eu tenho que ter um prazo para encerramento. Então, é importante que a gente tenha definido o início, o meio e um fim, né, que é a definição de um projeto. Aqui são as evoluções dos indicadores do Ponta Certa. Aqui a gente traz tanto uma visão de 2014 em relação às exclusões por paciente dia dentro de cada um dos departamentos e do hospital como um todo, e a gente traz a visão de como esse dado se comportou em 2024. Então a gente vê uma redução desse indicador em média 75%, 75, 80% em cada setor, né, em cada departamento. A gente vê que é, instituição, a nível instituição, a HIAE teve uma diminuição de 74% desse indicador de exclusão. O melhor indicador aqui foi na oncologia, diminuiu de R$ 454 para R$ 46. Então, o processo de cobrança da oncologia melhorou bastante. E o que tem maior volume, que tinha maior volume, teve uma redução de 70%, que é no centro cirúrgico. Foi de 2.262 para 678. O centro cirúrgico, como eu disse, é muito complexo, né? Porque existem muitos processos, são muitas cirurgias acontecendo no mesmo momento. Tem as questões de dispensação da farmácia, tem questões de pick list, que são as cobranças que são feitas durante a cirurgia, na sala cirúrgica. Então, o centro cirúrgico, consequentemente, tem um valor um pouco maior. Aqui são os mesmos resultados, né? Então, de 2014 a 2024, a gente vê essa redução percentual de 74% nesse indicador de exclusão por paciente dia. Aquele gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês, referente às exclusões, onde a gente tinha um potencial de perda financeira de 40 milhões, ele passa a ser 4 milhões em 2024. Ou seja, a gente reduziu muito o potencial de perda devido a essas exclusões por conta do processo de auditoria. Bom, seguindo aqui com a garantia da receita, esse gráfico aqui a gente já passou por ele, mas basicamente a gente viu receita potencial, receita projetada, garantia da receita representando 60% do total de perda, e a partir disso, de um projeto, ele acaba virando uma operação, que traz uma grande representatividade na recuperação de receita na instituição. Dentro da garantia da receita, a gente trabalha não só com o processo de auditoria, mas com diversas outras frentes de melhoria, seja na farmácia, seja nas equipes assistenciais, nos processos, diretamente relacionado ao paciente. Esse gráfico aqui, ou essa imagem, é um Ishikawa, que é uma metodologia de projeto. Então, para cada um dos temas, a gente define causas ou problemas, e para cada um desses problemas, a gente pode iniciar projetos de melhoria. Então, aqui em processos, por exemplo, no ano passado a gente identificou um grande gargalo em relação ao processo de contas a receber. Eu realizava muito mais atendimentos de dúvidas de pacientes do que efetivamente cobranças. Por quê? Porque não tinha processos automatizados, eu não tinha uma estratégia em relação a cobranças automáticas, eu não tinha uma ferramenta que eu pudesse otimizar o tempo do meu analista em relação à cobrança desse paciente. Eu não tinha indicador que me norteasse a simplesmente dar um feedback para esse analista em relação ao desempenho dele. Então, dentro desse Ishikawa, a garantia da receita, ela define todos esses temas e aí não se resume somente a esses, tá, pessoal? Tem diversos outros temas, onde a partir deles a gente identifica problemas e aí a partir desses problemas a gente inicia diversos projetos, tanto do lado da auditoria, como que se torna uma operação, quanto do lado de outras iniciativas que a gente entende que tem um potencial de ganho bem grande. E aqui está a estrutura da garantia da receita. Então, a garantia da receita, a gente tem a diretoria financeira, né, que tem várias outras verticais. Aqui na nossa vertical, a gente tem uma gerência de faturamento e contas a receber. Entra a garantia da receita, temos a coordenação. Não sei se vocês chegaram a ter aula com a Raquel. A Raquel é a minha coordenadora. Dentro da equipe, nós somos em 3 analistas. Eu, o Rafael, que vocês tiveram a aula, e a Mariana, que é uma analista, mas ela é da área da saúde, ela é enfermeira.
Temos os técnicos de processos, então eles estão divididos nas unidades de internação e centro cirúrgico, e os enfermeiros auditores. Então a equipe ela é uma equipe grande, parte dedicada a tanto questões processuais, auxiliando e corroborando com os processos de auditoria, mas a gente tem outras questões relacionadas à estratégia, né? Então a gente avalia outras situações além da auditoria. E por fim, os próximos passos. Então, como qualquer outra empresa, existe a evolução com relação à tecnologia. Com relação ao processo de auditoria, não é diferente. Então, desde meados de 2023, talvez até um pouco antes disso, foi desenvolvido um software que é o Dr. Marvin. Ele é basicamente uma área logada, um sistema onde o auditor ele consegue acessar, ele está vinculado aos sistemas do hospital, onde ele consegue captar informações relacionadas à auditoria que precisa ser feita. A diferença é que esse Marvin ele é uma inteligência que traz diversas informações relacionadas ao padrão de comportamento das contas. Então, ele consegue validar padrões, ele detecta anomalias, ele verifica ausências, confere preenchimentos, ele faz diversos tipos de análises e ele se retroalimenta. Então, ele coleta as informações históricas e ele faz projeções em relação às auditorias futuras. Isso ajuda bastante no processo de auditoria, porque dentro de qualquer instituição é esperado que ano após ano ela cresça e ano após ano crescendo, não significa que eu contrate mais pessoas, mas que eu otimize os meus processos e traga tecnologia para que esses processos sejam otimizados e que eu mantenha uma equipe enxuta e dedicada a realizar, nesse caso, a auditoria da conta. Então, aqui trazendo a visão do Marvin, ele tem essa carinha, ele está distribuído nas três etapas de auditoria. Então, a gente tem a auditoria concorrente, a retrospectiva e consenso. Aqui a gente vê e percebe que tem uma visualização muito boa, né? Então, a gente consegue entrar na conta do paciente, a gente tem informações aqui já no card, de logo de cara, a gente entra nessa conta e consegue fazer a avaliação dela. Então, para cada frente de auditoria tem as regras específicas e pré-definidas. Por exemplo, na auditoria do enfermeiro no centro cirúrgico, como eu disse, existe a complexidade cirúrgica. Não faz sentido eu mandar para o mesmo enfermeiro cirurgias muito complexas. Ele vai penar para fazer a auditoria dessas contas, vai demorar para terminar a auditoria dessas contas. Mas também não faz sentido eu passar para esse enfermeiro somente contas de menor complexidade. O que é feito? É feito uma ponderação. Então, as cirurgias elas são medidas por portes. Então, eu tenho porte de 0 a 7. Então, se eu tenho uma quantidade de porte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu faço a ponderação e distribuo de forma igualitária para esses enfermeiros. O Marvin ele faz isso. Ele traz essa inteligência para a realização dessa distribuição. A mesma coisa nas auditorias sequentes. Cada um tem as suas regras, cada um tem as suas parametrizações. São equipes distintas, mas elas trazem o mesmo resultado e a gente consome dessas informações. E aí, trazendo como exemplo uma identificação do Marvin, ele pode sinalizar esse auditor, durante o processo de auditoria, alguma exclusão. Então, aqui ele vai falar: falta evidência clínica para o uso do material. O auditor ele pode simplesmente excluir item. Então, ele já traz isso para o auditor mastigado, né? Aí o auditor ele decide se faz sentido essa notificação que o Marvin está trazendo ou não. E aí ele pode tomar essa decisão, assim como ele pode tomar a decisão de inclusão de um item. Falta item capa estéreo em ponto, incluir item. Ele consegue fazer isso a partir dessas parametrizações que são definidas no Marvin. Então, o Marvin ele vem para trazer uma velocidade na auditoria. Então, se eu aumento a demanda da instituição, isso não significa que necessariamente eu preciso contratar novas pessoas. Eu preciso trazer inteligência para esse processo. Preciso trazer uma otimização da forma como ele é feito, para que eu otimize o tempo desse auditor, para que ele foque naquilo que realmente é necessário, para que ele tenha também uma velocidade de auditoria e que eu auxilie ele através dessas inteligências, dessas parametrizações, para que ele consiga ser mais assertivo dentro desse processo de auditoria e, em consequência disso, trazer mais ganho, né? É uma perda que eu estou evitando para a instituição. Então, basicamente é isso que o Marvin traz. Ele é um sistema de auditoria e ele traz essa velocidade, essa qualidade, amplia essa qualidade dentro do processo
de auditoria. E é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário para trazer. Fiquem à vontade, senão a gente encerra a aula por hoje. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite. Me tira uma dúvida. Esse sistema, né, essa ferramenta, o Dr. Marvin, ele é mais direcionado para a saúde suplementar ou ele contempla a rotina e auditoria no âmbito do SUS também, para as instituições que atendem muito SUS? Saúde suplementar, aqui é uma empresa contratada, então é um sistema que é contratado e ele é parametrizado de acordo com a necessidade da empresa. Então aqui no Uhum. Einstein, ele foi construído com base na necessidade. Basicamente pegou literalmente os auditores, né? Falou, olha, como que você faz auditoria? Quais são as informações que você consome? O que faz sentido a gente construir de regra aqui nesse sistema? E ele foi parametrizado de acordo com a necessidade do processo de auditoria dentro da instituição. Imagino que cada instituição vai ter a sua necessidade, vai ter o seu processo, mas ele é construído e comprado por uma empresa terceira e utilizado de acordo com a necessidade do Einstein. Não, perfeito. Então, assim, são unidade hospitalar que atende os dois, tanto, né, saúde suplementar, Sim, privado e SUS, e dá para parametrizar perfeitamente para dá, atender a dá, necessidade. dá para Show. parametrizar, tá vendo? Obrigado, querido. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pergunta interessante aqui do João. A IA substitui o auditor até que ponto? Eu acho que não só o auditor, mas a gente olhar a IA como um todo, tá, João? A IA, a inteligência artificial, ela não substitui a pessoa, até porque a IA ela pode errar, né? Então, a IA, ela vem para ajudar e corroborar com o trabalho, seja do auditor ou qualquer outro tipo de trabalho, até o meu, como analista. Então, posso criar agentes de IA para me ajudar a analisar alguma informação, posso criar agentes de IA para realização de atividade automática, mas ela nunca vai substituir o trabalho humano. Obviamente que a gente tem trabalhos que a gente consegue automatizar 100%, mas é importante ressaltar que a IA ela não vai substituir por completo o trabalho do auditor. Bom, pergunta aqui do Antônio. Depois eu volto para a sua, tá, João? Eu não entendi muito bem o que a auditoria de consenso faz. Antônio, a auditoria de consenso é a auditoria externa, é a auditoria da operadora. Então, como a gente viu, a gente tem camadas de auditoria, a concorrente, que faz o processo concorrente ao procedimento que foi realizado no dia anterior. Eu tenho a retrospectiva, que faz a auditoria na alta do paciente ou nas parciais a cada 7 dias, ainda é uma auditoria interna. E depois eu tenho a de consenso, que vai auditar novamente essas contas, mas com foco na exclusão de itens, porque não tem uma informação completa, porque, de acordo com o acordo comercial que eu fiz, não deveria ter cobrado 5, mas sim 4 por dia. Então, a consenso é uma auditoria feita pelas operadoras, é uma auditoria externa. Ficou claro agora, Antônio? Senão a gente tenta. Beleza, imagina. E aí, João, você quer complementar a sua pergunta? Você diz se a IA vai diminuir o trabalho do auditor? É isso? Bom, eu imagino que sim, se eu entendi bem. O trabalho do auditor, a quantidade de trabalhador. Quantidade de trabalhador não necessariamente porque o volume de contas aumenta. Como eu disse, a IA ela vem para ajudar, então ele vai trazer os apontamentos para esse auditor e ele consegue ganhar velocidade no processo de auditoria. Então ele consegue ter uma maior qualidade e velocidade em função do aumento de contas. Normalmente a gente tem uma projeção de aumento, então não necessariamente vou precisar contratar novas pessoas. Eu trago essas inteligências artificiais para que corroborem no meu trabalho, para que eu consiga ter esse equilíbrio em relação à quantidade de contas novas que eu tenho e a velocidade que eu preciso aplicar em relação à liberação dessas contas. Mas não necessariamente a gente tem uma diminuição da quantidade de trabalhador. Tá? Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal?
Bom, se não tiverem mais nenhuma dúvida, espero que vocês tenham gostado do curso. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, se tiverem alguma dúvida posterior, alguma curiosidade, enfim. Imagino que esse material já esteja compartilhado com vocês. Qualquer dúvida também que vocês tenham em relação ao material, fiquem à vontade para ou me notificar ou notificar o pessoal responsável, tá bom? Boa sorte com os próximos passos e até breve. Boa noite.